Então, boa noite a todos. Meu nome é Tamara, eu sou discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e é com imenso prazer que a Liga de Clínica Médica dá boas-vindas aos participantes do evento discutindo casos clínicos. Gostaríamos de agradecer todos que estão presentes hoje nessa discussão. Gostaríamos também de lembrar que os primeiros 75 inscritos se encontram em uma sala na plataforma WebConf, que possibilita a interação com o professor e discussão aberta através da barra de comentários. Para facilitar a interação, peço que os membros da sala principal utilizem o ícone levantar a mão, disponível no chat, para que nossos colaboradores possam fazer a inscrição e, se essa pessoa se sentir confortável, possa ligar o microfone e interagir com o professor. O professor quer que participem pelo microfone. Ao restante dos inscritos que acompanharão o evento pelo YouTube, pedimos que enviem as dúvidas pelo chat para que possamos encaminhá-la ao palestrante. O link para o formulário de presença será disponibilizado via QR Code para todos os participantes ao final da discussão. A discussão de hoje será guiada pelo professor Dr. Marcos Vinícius de Pádua Neto, médico pela Universidade Federal de Uberlândia, residência médica em nefrologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e doutorado em nefrologia pela Universidade de São Paulo. No momento, professor adjunto e chefe do Departamento de Clínica Médica pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, chefe do Serviço de Nefrologia e Transplante Renal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, diretor regional oeste da Sociedade Mineira de Nefrologia e atualmente membro eleito do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É com imenso prazer que damos boas-vindas a ele. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Boa noite. O prazer é meu estar participando aqui com vocês, podendo trazer, um caso para ilustrar, essa patologia muito frequente na prática clínica de todos, Dizem que é a doença mais comum no mundo, a hipertensão, e é sempre muito interessante a gente poder ver isso durante o curso. Infelizmente é pouco, visto durante o curso, mas essas sessões que vocês criaram de discussão de casos, acho muito interessante. Eu agradeço o convite. Estamos muito felizes. Aí, doutor, então, eu vou fazer a leitura do caso. Deixa eu só ver como que eu vou passar aqui. Tá, beleza. Vamos lá, então. Então, a paciente é uma paciente do sexo feminino, tem 27 anos, branca, solteira, estudante, natural e procedente de Uberlândia. Ela vem com uma queixa de uma dor de cabeça há 1 ano e meio. Na história da moléstia atual, ela relata que em julho de 2019, ela iniciou com um quadro de cefaleia impontada, de moderada intensidade, holocraniana, com melhora após o uso de analgésicos, sem fatores de piora e associada a uma diminuição da acuidade visual. Nessa ocasião, foram solicitados alguns exames, evidenciado uma creatinina sérica de 2,43, sendo então encaminhada para o serviço de nefrologia. Em consulta de rotina com oftalmologista, foi realizada a fundoscopia com presença de papiledema. Na história pessoal patológica dela, é uma paciente portadora de asma brônquica, fazia uso de formoterol e fluticasona. E de exame físico, ela estava em bom estado geral, consciente, orientada, febril, mucosas hipocoradas e hidratadas, anictérica, cianótica, uma tireoide normal palpável, em membros inferiores havia presença de um edema discreto, bilateral, ela pesava 71,5 kg. De exame respiratório, nada digno de nota, murmúrio vescular presente, sem ritos adventícios, eupneica,
Exame cardiovascular, as bolhas estavam rítmicas, normofonéticas em 2 tempos, sem sopro. Frequência cardíaca de 98, uma pressão de 240 por 160 em membro superior esquerdo, confirmada sob uma técnica de aferição adequada. O exame abdominal dela estava dentro da normalidade. E aí, diante disso, essa paciente foi encaminhada ao PS para internação, iniciado monitorização e controle pressórico com o nitroprusiato de sódio endovenoso. Aqui, a gente trouxe uma lista de problemas, resumindo o que ela estava apresentando. E aí já abri espaço aqui para discussão. Oi. Vou só comentar uma coisa com relação à história. Totalmente assintomática, né? A paciente, ela me procurou porque tinha esse achado de exame de fundo de olho numa consulta de rotina para trocar óculos, né? Para avaliar, e foi feito o exame de fundo de olho que foi observada essa alteração de edema de papila, que é característico, né, de um quadro hipertensivo, não muito comum, mas a partir daí que foi me procurar isso tudo sem nenhum sintoma. Só essa história anterior de cefaleia, mas um achado em virtude de consulta oftalmológica. Tanto que o oftalmologista é importante para nós. Ele que triou a paciente. Não sei se todo mundo sabe o valor da creatinina, né? O valor normal de creatinina. Vamos colocar até 1,2, né? De 0,9 até 1,2 no máximo, né? Então já tinha uma creatinina alterada. E esse papiledema de uma pessoa do sexo feminino jovem, que segundo informações que ela mesma me passou, com medidas anteriores, recentes, todas elas menor que 14, 140 por 90. Ou seja, até um mês e pouco atrás desse diagnóstico, ela era normotensa. Tá? Foi mais aguda, então, a supressão. Extremamente aguda. Estão me perguntando aqui se a diurese estava normal. Sim, estava normal. Marcela está perguntando. Não teve alteração de absolutamente nada. Ela tinha um quadro de edema, bilateralmente, mas nada que chamasse atenção e já vinha se arrastando. Né? Mas alteração do volume urinário em momento nenhum ela teve. É um paciente jovem, né? Com toda essa O que você imagina, então? O que você pensaria nisso? Caiu para você lá no ambulatório, e aí? Foi feita a coisa certa, por exemplo? Então, você já confirmava o diagnóstico dela de hipertensão aqui? Não. A gente aprende que tem que ter 3 medidas não consecutivas, com o paciente em condições adequadas, né? Não pode estar com a bexiga cheia, ter tomado café, exercício físico, etc. A médica que atendeu, que foi uma residente da ANEF, colocou por escrito aí que foi feita a medida na forma adequada. Né? Mas isso conta para esse valor de pressão ou esses valores de cara a gente já pode dar o diagnóstico? Eu preciso mandar, eu mandaria para o ambulatório, não, você está nervosa, volta semana que vem para me medir. O que você acha? O Alan está perguntando, confirmado, medida maior que 180 com lesão de órgão-alvo. Muito bem. E a Ana Laura, mas o papiledema já não pode dar o diagnóstico? Sim, dá o diagnóstico de uma coisa que eu queria ouvir ou ler de vocês. O que essa paciente teve? Um diagnóstico com a sistólica acima de 110 ou de 120, depende da literatura, com achado de papiledema. A gente pode pensar em alguma coisa ou não? Hipertensão intracraniana? Sim. Isso quer dizer o quê? Emergência hipertensiva, Leonardo. Muito bem. Então, essa paciente estava com emergência hipertensiva quando foi me procurar.
Aliás, ela já estava com emergência hipertensiva quando do exame de fundo de olho feito no oftalmologista, né? Então, ela tinha uma emergência hipertensiva, sem dúvida nenhuma. Tá? Apesar, tem o valor, né? E tem o achado, né, de lesão de órgão-alvo, aparentemente, né? Então, a gente está vendo 2 aí, né? Creatinina sérica aumentada. A gente não tem a creatinina de base, mas na história que você me contou, ela não tem nada que possa estar acometendo o rim, né? Então, aparentemente, isso ela teve, né? Uma emergência hipertensiva, estava lá no ambulatório. Mais alguma coisa? Pessoal, Ainda não. alguém já está pensando em alguma... Lista de problemas, tem mais alguma outra coisa aí para a gente acrescentar ou não? Você colocou aqui mucosa hipocorada. Isso te chamou a atenção para algum diagnóstico? O paciente renal crônico, ele pode ter uma anemia, assim, então, sugeriria algo mais crônico, assim, não sei se... Se confirmasse uma anemia, por exemplo, podia pensar em doença renal crônica, né? Mas sem história de nada, não tem nada de nada, né? Uhum. Aliás, tem, né? O uso de analgésico, de anti-inflamatório, que você colocou no slide anterior. É só de analgésico, né? Para cefaleia, né? Tá bom. Então tá. A Marcela, tá? Mas síndrome nefrítica. Aí eu esqueci como é que é a definição de síndrome nefrítica. Bora, Marcela. A gente tem dados aí para confirmar que ela tem síndrome nefrítica ou não, Marcela? Confirmar ainda não, beleza. Mas do quadro sindrômico dela, o que ela tem que você pensou em síndrome nefrítica? Está digitando. Pensei em hipertensão, provavelmente secundária. Ó, já surgiu outra, já um quadro hipótese edema discreto, então tem edema, para confirmar a síndrome nefrítica, que é mais função renal alterada, não faz parte do quadro sindrômico de síndrome nefrítica, né? Então, para síndrome nefrítica, nós temos edema, hipertensão e hematúria, que não tem exame ainda, né? Você vai mostrar, Dama? Uhum. Depois eu vou mostrar o exame. Isso, Marcelo, hematúria. Um quadro de síndrome nefrítica, dependendo do que for, pode cursar com alteração da função renal. Vamos ver os exames aí para te ajudar, né? Fica à vontade aí, Dama. Então, gente, aí esses foram os exames do paciente, né? Uma hemoglobina de 13, um hematrócito de 37,4, faltou baixar aqui os valores de referência. Um leucócito de 9.500, né? Não tinha sinais de infecção. Plaqueta de 221 mil, ureia de 78, creatinina de 3,44, sem distúrbio hidroeletrolítico, sódio 136, potássio 2,51, um cálcio de 9,7, magnésio 1,9, fósforo 3,9, albumina de 3,7. Avaliou os perfil lipídico, função tireoidiana. Eu estou tentando abrir aqui os valores de referência dos exames, para quem às vezes não lembra assim de cabeça. O TSH de 0,97, T4 livre, de 1,5. O que você lista aí, então, que pode te acrescentar? Então, a gente tinha um quadro de uma jovem mulher que abriu um quadro com uma emergência hipertensiva, sem história anterior de nada. Então, mulher de 27 anos que abriu esse quadro já com cometimento de órgão-alvo, né? A gente vê a creatinina alterada e edema que ela tinha de história e o papiledema. Para tentar ajudar, né?
ela foi internada, foi no pronto-socorro, né? Foi para pronto-socorro. Em se tratando de um quadro de emergência hipertensiva, o tratamento foi feito com nitro-prussiato de sódio, né? Uma droga endovenosa, para que você tenha uma redução que às vezes precisa ser mais rápida, outras vezes não, mas mais segura, e que se inicie uma medicação antihipertensiva que ela não estava usando quando da primeira consulta. Ela foi para a enfermaria na investigação laboratorial. Inicialmente, esses que estão à esquerda de vocês, né, esses dois últimos aí foram pedidos depois. O que chamaria a atenção de vocês aí, então? Dá para pensar em alguma coisa? Então, primeiro surgiu um quadro de hipertensão e que alguma pessoa aqui, foi a Marcela mesmo, colocou o quadro de síndrome nefrítica pensando que essa hipertensão poderia ser secundária, né? Então, eu vou tentar perguntar para vocês por que vocês pensaram que ela fosse secundária. Como é que a gente classificaria isso? Olha, o potássio baixo aqui, ó, realmente, né? 2,51 o potássio está baixo. Assim sendo, o que nós vamos pensar para ela de hipertensão? Por que a gente vai pensar em hipertensão secundária? Jovem, hipertensa, a gente pensa nisso ou não? Que é secundária? O que você acha, Tamara? Você que é quase uma interna. É que, assim, a secundária, ela ocorre nos extremos de idade. Geralmente, paciente jovem. Né? Pode ser. Então, essa já tinha um critério. Aí, jovem, o que mais que a gente pode pensar? Mas aí teria que, geralmente, a secundária, quando usa vários remédios, já está com as classes otimizadas. Só que ela estava, entre aspas, né, virgem de tratamento. Ela chegou com esse diagnóstico, né? Então, sim, se estivesse usando muitos medicamentos, ou seja, resistente ao tratamento, eu poderia pensar em hipertensão secundária, é isso? Paciente que usa Leonardo colocou de novo, níveis elevados, um pessoal muito elevados também fala a favor de secundária. Sim, se mantiver elevados, resistente ao tratamento. Pode ter hipertensão primário e ter hipertensão muito elevada, nível 3 de hipertensão, por exemplo. A gente pode até ver. Né, o que chama atenção realmente é isso, né, alguma das coisas, extremo de idade, níveis muito elevados, resistência ao tratamento chama atenção. Ela é jovem e tem uma lesão de órgão-alvo já, assim. Isso, abriu com lesão de órgão-alvo, né, o quadro, isso pode estar falando que ela teria hipertensão já há mais tempo, ou não, foi um quadro agudo? Poderia ser, né? Há mais tempo acometendo sem sintoma. A pressão alta não dá sintoma, por mais que a gente acredite que tenha dor de cabeça, né? Coisa ruim, né? Que a hipertensão às vezes não tem. Grande parte das vezes eu não vou ter sintoma nenhum, a não ser quando tem lesão de órgão-alvo realmente, né? O que mais chama a atenção desse exame de vocês? A relação proteína-creatinina de 4,84. Para quem não está acostumado, isso quer dizer que ela está perdendo 4.840 miligramas, ou 4 gramas e 800 na urina. Isso pode ajudar a pensar em alguma coisa ou não? É uma lesão de órgão-alvo, sim, né? Isso dá para definir alguma coisa ou não? Bom, eu vou ajudar, né? Eu tenho ali, ó, proteína acima de 3 gramas e meio. Colesterol está um pouco acima do normal. Tenho edema, isso é o quê? É um quadro sindrômico ou não? A Marcela. Nível nefrótico, muito bem dito pela Marcela. Proteinúria é nível nefrótico, mas eu posso classificar ela como tendo síndrome nefrótica ou não? E aí, Marcela, o que você acha? Nível nefrótico é proteinúria, muito bem, está acima de 3 gramas e meio, mas ela entra como tendo síndrome nefrótica ou não? Ninguém quer responder. E aí, gente, como que define síndrome nefrótica? Tem algumas coisas eu falei, ó, proteinúria acima de 3 gramas e meio, tem edema, tem hipercolesterolemia. Não ela tem critério, não né? é assim? Tá. A albumina está dentro da referência. Muito bem, doutora Marcela. Então, a hipoalbuminemia é o que define, na verdade, a síndrome nefrótica. Ela tem proteinúria, nível nefrótico, exatamente, né? Tem o edema, não sei porquê, está inchado por varizes nas pernas, etc. É um edema discreto, né? O colesterol está acima do valor normal, também não está querendo dizer nada, né? Porém, a albumina ainda normal.
Mas isso assustou, né? Assustou os colegas nefrologistas, né, que estavam passando comigo lá, os residentes, né? Então, a pessoa que chegou com um quadro hipertensivo assim, né, com quadro de emergência hipertensiva, se apresentava já com alteração da função renal importante, com proteinúria nível nefrótico, e essa função renal estava piorando. Ela chegou com 2 alguma coisa de creatinina trazida do colega médico, na internação já estava para 3,44, tá? Você tem mais alguma coisa dela de exames ou de tratamento aí ou não? Não. Então, aí tem a... Depois nós voltamos naqueles exames ali, porque ninguém se atentou. Aliás, uma pessoa se atentou a alguma coisa. Assim. Diga. Não tinha uma proteinúria, uma hematúria pelo EAS, não tinha um aspecto infeccioso, não pensaram assim, nitrital ausente. Fizeram também sorologias para ela, de hepatite B, C, HIV, sífilis. Todas eram negativas, C3 e C4. Os complementos, né, estavam normais. Um FAM, que foi reagente, e um anti-DNA, que foi não reagente. Para que nós pedimos isso? Imaginando que ela poderia ter, então, uma hipertensão, sem dúvida. Pela forma que abriu o quadro, a gente podia até realmente pensar em hipertensão secundária. Secundária, aparentemente, a um quadro de lesão renal. Que dentre os quadros de hipertensão secundária, a gente, avaliando por todas as faixas etárias, acaba sendo, no global, um quadro mais comum, as doenças do parênquima renal e a glomerulopatia. Tá. Das glomerulopatias, a primeira coisa que a gente faz é tentar afastar causas secundárias. Né? A biópsia é a última coisa que a gente faz. Então, se procura hepatite, doenças infecciosas, doença autoimune, e tudo veio negativo. Tá? Ela estava hipertensa, eu não sei se você tem aí os medicamentos que ela estava utilizando, tem ou não? Aí, porque... Ultrassom também. O ultrassom que ela fez tinha um parênquima ecogênico com redução da diferenciação cortical e medular bilateral. E devido aí foi o que o senhor falou, né? Estava querendo discutir antes um pouquinho para depois falar sobre as indicações de biópsia. Mas aí ele já vem explicando um pouco aqui o porquê que ela fez, né? Que ela acabou indo fazer uma biópsia. Devido ao achado de proteinúria em nível nefrótico e a alteração da função renal rápida, progressiva, foi optado pela realização da biópsia. Esse foi o pecado que nós tivemos que cometer, né? Até pela época, né? Foi nas vésperas de Natal, né? A função renal piorando progressivamente. Ela estava nessa época usando 6 classes de antihipertensivo. Isso. Essa espironolactona aí foi depois. Mas usando já todas as classes que a gente tinha dentro do hospital e se mantinha hipertensa. E aí, como houve essa piora progressiva da função renal, com esses achados de proteinúria, foi optado por isso, né, por fazer a biópsia renal, até para que a gente não perdesse o tempo, né, a gente podia estar diante de um quadro de uma glomerulonefrite dita rapidamente progressiva, e a gente não tinha história, muito pobre, sem sintomas, mas estava alguma coisa, realmente lembrava quadro de hipertensão secundária, e na cara da gente, assim, a grosso modo, parecia ser de origem renal, de doença do parênquima renal. A gente não sabia se o rim aí era causa ou se era consequência. Nós pegamos com o rim já com função renal alterada, piorando durante a internação, essa proteinúria que chegou a 6 gramas, nível nefrótico, mas ainda sem comprimida normal, a pressão não controlava, com doses máximas de todas as medicações, não estava controlada, e aí nós optamos por fazer essa biópsia até para ter a ideia, né, de se tratar pensando numa evolução de uma glomerulonefrite, de uma evolução dita rapidamente progressiva, para a gente poder tratar logo, tá? Alguma outra dúvida? Então, nesse caso, só um pouco, assim, eu tô
participando também, não sei se é. Vai dar para isso. É tipo assim, eu lembro de uma sigla para lembrar das causas de hipertensão secundária. Aí, dentre as causas, tem as que estão localizadas na cabeça, que é acromegalia, Cushing, etc. E aí, ela poderia ter algo assim, pela visão dela, possível uma causa intracraniana, assim, gerando um aumento da pressão intracraniana. A primeira do encaminhamento dela para o oftalmologista para a nefrologia foi com a possibilidade de se investigar vasculite. Então, o colega, ao fazer o fundo de olho, colocou no encaminhamento que lembrava, as alterações do fundo de olho dela lembravam vasculite, um quadro inflamatório de microvasculatura, em que o rim pode ser acometido também. Tem gente que tem vasculite, tem de grandes, médios e pequenos vasos. Então, do rim podia estar sendo acometido também. Tá? Então, a ideia inicial foi por isso que até isso acaba confundindo, né? Você pega um quadro meio, entre aspas, desesperador, né? A gente, com esses achados de exame iniciais aí, então nós pensamos nisso, podia ser o quadro primário, o acometimento renal, e poderia ser uma glomerulonefrite, que poderia ser uma vasculite. A história, realmente, a gente insistiu, a residente sentou, tentou buscar alguma coisa da história, mas não saiu absolutamente nada para tentar encaixar uma outra vasculite nela aí. Mas voltando aos exames, o que mais chamou a atenção de vocês? Eu vou voltar ali. Volta no exame. Aqui? Isso. Tem alguma coisa mais aí que chama a atenção ou não? E foi exatamente a hora que eu consegui parar para sentar com o residente e estudar o caso, foi que me chamou a atenção isso aí. O R1 que estava passando na NEF no dia. Foi o que chamou a atenção. Alguém digitando. Fique à vontade, tá, mano? O que te chamou a atenção nesse exame? Tá na cara, estava assim, batendo na minha cara. E o Leonardo colocou, o potássio baixo faz pensar em hiperaldo primário, certo? O que você acha? Tá, mano. O que você acha? O Leonardo colocou ali, ó. Faz pensar em hiperaldo. Faz pensar. Mas não tinha cãibra, não tinha fraqueza muscular, não tinha dormência na boca. Precisa ter ou não? Não, sinceramente. Não precisa, né? Tem pouco, né? Até, depende da literatura, fala que até em menos de 10% você tem um quadro clássico, né? Mas podemos pensar. Então, foi exatamente isso, Leonardo, que me chamou atenção. Eu lembro que o residente me ligou, né, para discutir o caso, era pró Natal, sei uma coisa assim. E ele deu o exame para mim. Aí eu caiu a ficha, né? igual essa campainha que toca quando alguém está entrando aí com você. Foi esse potássio baixo aí. E ela não estava usando dose alta de diurético, né? Tinha uma disfunção renal importante, o que a gente espera encontrar no indivíduo que seja com doença renal crônica ou com injúria renal aguda, é o contrário, esse potássio subir. Então a gente tenta ligar as coisas, né? Uma hipertensão resistente, né? Agora aqui, aliás, mudar o termo, uma hipertensão refratária, né? Que com 3 drogas não respondeu resistente, com a quarta responde com a quarta resistente, não responde a refratária. Então, teve uma emergência hipertensiva, hipertensão aparentemente refratária, mulher, né, com esse achado de potássio 2,51. Nós fomos pegar o anterior, ela não passava de 3,1, sempre o potássio dela se mantendo baixo nas avaliações laboratoriais dela durante a internação. Bom, e aí, exatamente como era véspera de Natal, de Ano Novo, não sei, né? O que a gente poderia fazer? O Santiago colocou ali, a relação da aldosterona renina também indica hiperaldo. Não sei, vocês têm que me falar. Mas aí, o que nós fizemos nesse dia? Então, tinha tudo isso, né? E ela mantendo hipertensa, com 6 classes de medicamento. Aí foi quando eu discuti com o residente, né?
e perguntei para ele, você é um residente Nutella ou você é um residente raiz? Oh. Residente raiz, nós resolvemos entrar com o que deveria ter sido entrada, a quarta droga, né? Que a literatura põe para a gente hoje em dia, que a quarta droga no tratamento da hipertensão resistente seria os antagonistas de mineralocorticoide, né? A gente tem a espironolactona, mas que a gente não tinha entrado porque estava sempre com essa história, ó, tem insuficiência renal, sem insuficiência renal. Com insuficiência renal, a gente não usa inibidor de ECA, nem BRA, e nem os antagonistas de mineralocorticoide pelo risco de hipercalemia. E ninguém se atentou, até então, com esse potássio extremamente baixo, né? E aí foi quando eu pedi para ele começar, antes dessa dosagem, né, que o Santiago perguntou, porque, infelizmente, esses exames não são feitos aqui na UFO, né? Então, o que nós fizemos? Eu pedi para coletar, naquele dia mesmo, né, que vai para o laboratório, prepara, eles mandam para fora, e que já, vamos tentar, vamos iniciar com um antagonista de mineralocorticoide, foi isso que nós fizemos. E aí, quando eu vi isso, né, já saiu o resultado da biópsia. Se você quiser voltar lá, no próximo, para adiantar, né? O que a biópsia deu? Uma nefroesclerose arteriolar maligna. Exatamente, né? Então, a característica da lesão do acometimento de órgão-alvo, esse órgão-alvo rim, né, que mostrava que ela teve exatamente isso, né, um quadro de nefroesclerose arteriolar maligna, característico de hipertensão grave, né, algumas vezes a gente chama de hipertensão maligna, hipertensão acelerada, né, são níveis elevados de pressão arterial acometendo os vasos, né, a microvasculatura de órgãos, que seja no fundo de olho, que seja do rim, que seja do coração, né, e aí a biópsia confirmou essa lesão. Quando eu imaginei, né, quando a gente começou a conversar sobre esse provável diagnóstico, né, e que a resposta foi exuberante, quando do início da espironolactona, a pressão dela que ficava, mesmo com essas 6 classes de droga, se mantinha acima de 18, a pressão dela caiu para 11, usando 25 miligramas de espironolactona. O que vocês acham que aconteceu quando a pressão dela controlou desse jeito? Que assustou mais ainda os residentes, que eles ficaram mais apavorados ainda. Na hora da... O que vocês acham que aconteceu quando nós demos o remédio teoricamente certo para tratar a pressão e a pressão dela despencou? O que vocês acham que aconteceu com os exames dela? Com a função renal, tá? O que você acha que aconteceu? Então, tem a função renal na hipertensão secundária, ela piora, né? Assim. Se tiver acometimento renal, sim, mas especificamente nesse caso, né, independente se é do rim ou não, ela estava se mantendo muito hipertenso e nós demos remédio, a pressão caiu, despencou. Como diz a Marcela ali, interroga, aliás, piorou? E muito, Marcela. Então ela partiu de 3 e pouco que estava aí, ela foi para 6 a creatinina, assustando os residentes, que aí até resolveram tratar, imaginando que fosse uma glomerulopatia realmente, né? Ela chegou a ganhar um pulso de metilprednisolona, né, que é o corticoide. Ainda brinquei depois, né, que na pior das hipóteses, a asma dela ia ficar boa, né, porque ela tomou o corticoide, ela não ia ter crise de asma durante a internação. Mas com essa biópsia renal aí, com esse achado de nefroesclerose maligna, e com essa resposta muito boa ao uso da espironolactona, né, é bem provável que não era uma glomerulopatia, né, que na verdade era o acometimento renal secundário a esse quadro grave de hipertensão e que a gente estava ali tentando entender e dar o diagnóstico de qual seria a causa, né. Então, aparentemente primária não era. Teve essa resposta muito boa com o uso de espironolactona, mas será que poderia ser alguma outra coisa ou não? Então, doença do parênquima renal, né, já não, a biópsia já não mostrou. Podia pensar em alguma outra coisa? Tinha clínica sugestiva de alguma coisa ou não? Lá do YouTube, ele mandou uma pergunta, na verdade. Teria uma causa de pressão melhorar tanto assim com o espironolactona? Sem dúvida nenhuma. É uma das vantagens da hipertensão secundária, né? Que eu trato a hipertensão secundária motivo e a pressão controla. Hoje, alguém me perguntou no ambulatório, eu esqueci quem foi, que não poderia ser estenose de artéria renal, pelo acometimento do rim e tudo. Não poderia, não?
Aí, pelo ultrassom, ele teria que ver ou não? Poderia, sim. O que você poderia ver no ultrassom? Ultrassom simples. A estenose. Mas aí, no caso, No ultrassom não, aí teria que ter o Doppler, né? Mas assim, no ultrassom simples, tem um achado que poderia te chamar a atenção. No ultrassom. Você tem estenose da artéria renal. Nesse rim estenosado, o que você vai encontrar? O que você espera que aconteça com ele? Se o fluxo sanguíneo dele vai piorando, vai diminuindo, o que acontece com ele? Com o rim? Vai aumentar de tamanho ou vai diminuir de tamanho? Vai diminuir. Então, o achado de um rim, como o Felipe está colocando ali, diminui de tamanho. O achado de um rim menor que o outro. Mas dá para se pensar em estenose de artéria renal nesse caso ou não? Especificamente? Mesmo com esse ultrassom aí, porque deveria, se fosse um quadro antigo, né? Até poderia, mas com essa alteração da função renal, um quadro agudo de estenose de artéria renal, que até poderia, no sexo feminino, a estenose de artéria renal comete mulheres jovens e o homem mais idoso. Mulher jovem, normalmente com uma patologia que chama de displasia fibromuscular, mas a evolução, será que é assim? Eu vou ter piora da função renal? Que situação é que eu poderia ter essa piora da função renal num quadro de estenose de artéria renal? Se fosse estenose, eu teria respondido muito bem ao tratamento medicamentoso, né, Laura? Depende. Qual seria o tratamento medicamentoso que ela responderia muito bem na estenose de artéria renal? Laura, você pode responder. Felipe, trombose de artéria renal. Então, é isso aí. Trombose de artéria renal se manifestaria desse jeito ou não? Com perda da função renal, importante, subindo a creatinina até 3. O que vocês acham? Um rim maior que o outro ultrassom. Isso aí, João. Mas não tem, né? Não deu nem tempo. Se fosse agudo, né? Uma trombose de artéria renal. Mas vocês acham que responderia ao tratamento? Quem responderia? Como que responderia? E se esse achado aí de alteração da função renal é compatível com isso. Vocês acham que sim ou não? Se eu tiver obstrução, se eu tiver uma estenose de artéria renal unilateral, eu vou me manifestar dessa forma ou não? O que vocês acham? O que você acha, Dana? O clássico da estenose de artéria renal, que é o modelo de um cara que Goldblatt, né, que clipou a artéria renal do cachorro dele, é o modelo de um clipe e 2 rins. No caso, nesse caso, para ter o cometimento da função renal, é o que a Marcela colocou. Unilateral, acho que não, exatamente. A não ser que ela desse muito azar de ter um rim já prejudicado, né, já doente, não é o que o ultrassom fala, e tivesse estenose na outra artéria. Aí sim ela teria insuficiência renal. Né, mas se eu tenho estenose unilateral, eu posso ter hipertensão, difícil de tratar, episódios até de edema agudo de pulmão, hipertensão resistente da mesma forma, mas eu não vou me manifestar com quadro de insuficiência renal se eu tiver outro rim funcionando normal. Né? Com relação à resposta ao antihipertensivo, que, pensando isso, esqueço, né? Não é isso não, mas se fosse estenose de artéria renal, ela teria uma resposta exuberante ao uso de que droga? A enzima conversora de angiotensina, né? Exatamente. Porque nesse paciente vai estar muito alto. Muito bem. Sempre assim ou não? Depende de qual fase o paciente está. Se ele está na fase inicial da doença ou se ele está na fase que já não adianta fazer nada, já está fibrosado e tudo. Muito bem. Então, na fase inicial, quando eu tenho esse processo isquêmico, né, agudo, que a gente acredita que no ser humano vai de 1 até 4 anos, que eu tenho o sistema renina-angiotensina extremamente ativo. Então, o uso do inibidor de cobrar, pegou na caixinha do comprimido, a pressão vai desabar. Nesse caso, sim. Com o progredir da doença, o outro rim que não é estenosado pela hipertensão mantida grave durante muitos anos, ele lesa o parênquima também, retenção só de água, expande a volemia e o sistema renina desliga. Então, nessa fase, eu já não tenho uma resposta tão exuberante. Então, nesse caso, eu não pensaria nisso, porque ela teve acometimento da função renal importante, o proteinúria também importante, eu posso até ter, né, na hipertensão, mas o achado de nefrosclerose maligna, para pensar num quadro agudo e tudo de hipertensão vascular, é menos provável. O que mais que a gente pode pensar de hipertensão secundária com essa evolução? O paciente poderia ter uma glomerulopatia. Sim. Por exemplo,
as mais frequentes, a glomerulopatia membranosa. Vamos pensar nas mais frequentes, vamos fazer um diagnóstico, pensar num raciocínio disso, né? Então, vamos colocar, lesão mínima você acha provável, não? Faixa etária até pode, normalmente é menos de 18 anos, cursa com síndrome nefrótica pura, não tem hipertensão, né? Bom, na membranosa que você falou, normalmente adulto, mais de 50 anos, com um quadro de síndrome nefrótica também muito importante, né? Talvez delas é que mais cursa com proteinúria maciça, hipominemia, né? Mas normalmente não cursa com hipertensão maligna. Tem um quadro nefrítico, se fosse o caso, é importante, mas não tem. A nefropatia por IgA, né? A famosa doença de Berger, né? O clássico dela, hematúria macroscópica, se segue a infecção de via aérea superior, não tinha essa história, né? E a evolução dela para doença renal é muito lenta. Mas pode acontecer? Pode. Ela pode evoluir com uma rapidamente progressiva. Então, se for um quadro inflamatório muito intenso, ela pode se manifestar com glomerulonefrite rapidamente progressiva. Não tinha história, mas o quadro pode ser sim, né? Glomerulosclerose segmentar e focal, cursa também com quadro de síndrome nefrótica, pode apresentar com hipertensão, mas não costuma abrir o quadro dessa forma, né? Já com a biópsia já mostrou isso, é um quadro antigo, né? A nefrosclerose arteriolar maligna já está mostrando que esse nível pressórico dela já vem se mantendo elevado há muito tempo. E isso me deixou triste, porque ela me disse que as medidas de pressão dela estavam sempre boas, há 2 meses atrás, né? Alguma coisa estava acontecendo de errado, né? Quem estava ferindo a pressão dela, provavelmente não estava ferindo de forma correta, né? A Lorena está perguntando de glomerulopatias secundárias, lúpus, diabetes. Diabetes tem que ter história, né? De muitos anos de diabetes ela não tinha. A do lúpus foi pensado chama atenção, mulher jovem com acometimento renal, a gente pensa. E foi afastado por exame, o FAN negativo. O FAN é positivo, 1 para 160, mas o aspecto dele, de pontilhado fino, não lembrava, pode ser para estar presente até 20% da população, sem ser indicativo do diagnóstico de lúpus, né? A amiloidose, podia pensar amiloidose secundária, mas não teria esse acometimento, né? A biópsia demonstraria outra coisa, né? O acometimento de fibrilas, né? Que se depositaria no rim. E a evolução um pouco mais arrastada, né? Não ia cursar com um quadro de hipertensão que ela teve, que chama atenção é a hipertensão, né? O fundo de olho dela é muito rico, né? Tinha edema de papila, tinha as lesões vasculares sugestivas de um quadro agudo da chamada emergência hipertensiva, que levou ao cometimento de outro órgão-alvo, que foi o rim aí no caso, tá? Então, o que chama atenção, voltando àquele exame lá, realmente é o potássio baixo que passou batido. É um potássio de 2,5, espontaneamente baixo, né? Nessa época aí, a dose de diurético que ela estava usando era muito pequena, mas poderia ser, com dose pequena de diurético, uma hipocalemia acentuada, te chama atenção também a pensar no caso de hipertensão secundária, que é o do hipoaldosteronismo, né? E aí? Não, na verdade, só fiquei com uma dúvida, assim, por que esse potássio, ele passou batido desse jeito, sabe? Porque todo mundo assustou com a creatinina subindo todo dia. Todo dia a creatinina subindo, a ureia subindo, todo mundo assustou. A pressão dela não controlava, uma paciente jovem, internada, totalmente assintomática, né? E a creatinina subindo, chegou a 6, né? A creatinina, e aí nada, né? Ele melhorava, a gente acredito que se preocuparam muito mais com a função renal e esqueceram um pouquinho, né? De prestar atenção nesse potássio de 2,51, que na conversa minha com o residente pelo telefone, que ele me falou, eu falei, isso não está certo, né? Esse potássio baixo, não estava com uma dose alta de diurético, uma função renal muito comprometida, a gente pensaria o contrário. O contrário, não é para chamar a atenção de vocês, né? Que é exatamente isso que a gente tem que olhar tudo, tentar buscar o diagnóstico que vocês estão tentando fazer. Então, aparentemente, um quadro de hipertensão grave, que pode ser secundária, muito florido, o quê? Um acometimento renal, com proteinúria importante, com perda da função renal. O que vem à cabeça logo? É uma glomerulopatia, doença do parênquima renal. Então, acho que isso é que pesou mais no raciocínio que estava sendo feito
pelo serviço, né, por mim, pelos residentes, esse acometimento da função renal assustou muito, né, por ser uma paciente jovem. E, olha, vamos cuidar, o rim está indo embora, o rim está indo embora, o rim está indo embora. Era uma época que, infelizmente, a gente fica carente de laboratório na UFA, né, porque era próximo do Natal e emenda com o Ano Novo, e a gente precisava fazer alguma coisa, para não deixar, não ter que fazer diário, a gente segurou, né, ela estava sem sintomas, mas realmente as escórias ficaram muito elevadas. E nisso passou batido. Até que, mais ou menos sem querer, né, numa discussão eu conversei com ele e falei, vamos tratar, e a resposta foi exuberante, apesar da piora da função renal com a melhora da pressão, né, isso posteriormente foi melhorando, né. E aí o exame tinha sido pedido, é o último exame que vocês estão vendo aí, né, que é uma dosagem, né, da aldosterona e da atividade de renina plasmática, né. Então, a atividade de renina quase que suprimida, não está o valor da aldosterona, está lá, 63 de aldosterona, né, e a gente faz essa relação, né, então, quando você tem alguma coisa que sugere, né, você pega uma pessoa, mulher, jovem, hipertensa grave, com potássio baixo, né, é o que eu falo para vocês, tem 4 patas, late e abana o rabo, né, pode ser cachorro. Então, nós pensamos que isso aí poderia ser o cachorro, e foi pedido, antes de iniciar, não é a forma correta, né, eu quero até falar para vocês, nesses slides que eu falei que eu trouxe para mostrar aqui para vocês, né, teria que ser suspensa a medicação e tal, mas eu não sou ainda tão raiz assim, que suspenderia todas as medicações durante 4 semanas para poder dosar a atividade renina plasmática. Nós resolvemos dosar e, mesmo assim, essa relação que é fortemente sugestiva de hiperaldo, quando essa relação está acima de 27 ou de 30, né, a dela, utilizando todos os medicamentos, ela vem nesse valor de 39,4, e realmente nós chegamos à conclusão que ela deveria era portadora disso, né, do hiperaldosteronismo primário, e aí nós vamos seguir depois com a investigação de imagem, né. O que mais você tem de exames? A evolução dela, Tamara? Então, as meninas que colocaram só esses exames. Os remédios vocês conhecem todos, né? Então ela usou tudo que tinha, né? Faltou inibidor de enzima conversora, o bloqueador receptor da angiotensina, que a gente ficou sem coragem, porque essa função renal dela piorando progressivamente. Né? Mas é exatamente isso, ela recebeu alta, um bom controle pressórico, e foi no segmento ambulatorial. E lá no ambulatório nós fomos retirando as medicações. Curamos a hipertensão dela ou não? O que você acha? Tem que tratar a outra causa, né? Pois é, a causa dela ficou sendo como secundária, né? Secundária hiperalta. E aí, eu falei para vocês, quando a gente tem hipertensão secundária, a vantagem é essa, eu trato a causa e a hipertensão cura, né? Mas nesse caso, nós não conseguimos tirar todas as medicações. Você tem alguma explicação para isso? Ela ficou hipertensa. Seria pela disfunção renal que gerou, aí nesse caso... Provavelmente também, né? Então, agora nós tratamos uma causa de hipertensão secundária, né? Que foi o hiperaldo. Nós conseguimos controlar a joia. Melhorou muito. Mas ela teve um acometimento da microvasculatura, que foi possível perceber na biópsia, né? Muito importante, e fez com que ela tivesse um prejuízo da função renal. Então, atualmente, ela se mantém com 2 e pouquinho de creatinina, não voltou. Ela teve um acometimento da função renal que se manteve após o controle pressórico. Então, agora ela tem realmente um quadro de hipertensão mantido, secundário também, mas agora secundário a um acometimento renal. Ela ficou com déficit de função renal, eu não lembro todo da biópsia, mas tinha um grau de esclerose já glomerular importante, em X% da amostra de glomérulos, né? Então, realmente, nisso ela ficou, ela perdeu um quadro, uma parte da função renal, né? O senhor falou que chegou um momento que ela precisou de usar corticoide na internação, não foi? Não, então, foi por isso, porque ela a proteinúria começou a subir, né? Chegou até 6 gramas,
durante a internação, e a função renal também, né? E nessa ideia de uma glomerulonefrite, uma vasculite, que tinha sido aventada pelo oftalmologista, pelos achados do exame de fundo de olho, pecamos pelo excesso, só não vamos perder tempo. Ela chegou a fazer uma dose, e acho que no dia seguinte foi quando eu sentei com o residente e a gente observou esse potássio mais baixo. Eu falei, não precisa, e até eu fui, expliquei para ela, né? Brinquei com ela, falei, de asma você não vai ter nesse final de ano, né? Porque tomou corticóide, mas na verdade não era tratamento para nada. Mas a gente se depara com isso, né? Um quadro de proteinúria de 6 gramas, nível nefrótico, como foi colocado, com a pior da função renal, progressiva, cada dia a creatinina ia subindo mais, né? Então a ideia foi que seria o quadro, e a gente, infelizmente, né, também a biópsia não sai, a gente não tem facilidade, não sai do dia para a noite, né? E a gente não tinha nada, propedêutica escassa na investigação, a gente tendo essa piora do rim, vamos fazer alguma coisa. E com simples valor de potássio baixo, a gente resolveu. Nós conseguimos identificar a provável causa dessa emergência hipertensiva que ela teve, né? Esse quadro já vinha se arrastando, culminou com a emergência hipertensiva totalmente assintomática, e muito estranho isso, né? E bom para ela, né? E que foi descoberto num exame ocasional, porque, não assintomática, né? Porque ela foi no oftalmologista, porque estava tendo uma redução da acuidade visual, né? E o oftalmologista que viu o edema de papila e encaminhou para a gente, né? Se não tivesse esse potássio alterado, aí, nesse caso, o corticoide em pulsoterapia seria provavelmente continuado pensando na causa. Ia terminar, ia manter corticoide oral até a gente poder pensar. Porque como foi feita a biópsia, quando a biópsia chegasse em nossas mãos, a gente vendo o quadro de nefrosclerose arterial benigna, descartava a glomerulonefrite. Então, não era nem primária, né, não deu nada, imunofluorescência limpinha, não era secundária, era um quadro puramente de acometimento vascular, secundária hipertensão grave e mal controlada. Então, aí, a gente ia perder um tempo, sem dúvida nenhuma. Uma vez com isso em mãos, né, aí a gente ia, a partir daí, que seria o diagnóstico de hipertensão secundária seria mais detalhado, porque até esse ponto, ela tinha ficado hipertensa por quê? Porque tinha um acometimento do rim. Então, o raciocínio inicial foi que muitos de vocês podem ter pensado, né, no quadro de um acometimento renal, aparentemente por uma glomerulonefrite, com diminuição da superfície de filtração, retenção só de água, hipertensão, e fez a emergência hipertensiva. Isso era o lógico, se pensar. Né? Se você depara com um quadro desse, eu acredito que todo mundo deve ter pensado quando pegou o caso clínico, se deparando com a proteinúria de mais de 4 gramas, né? Com função renal alterada e hipertensão, bom, é nefrítica, pronto, é do rim, é uma glomerulonefrite. E ver o nefrologista vindo falar para vocês, não tem dúvida que é uma glomerulonefrite, né? E, na verdade, isso foi pensado pela forma de evolução, até que esse achado do potássio chamou muita atenção e nós podemos confirmar o quadro de hiperaldo, levando essa emergência hipertensiva, que também não é um quadro muito comum, né? É hipertensão resistente, sim, né? A gente pode pensar, mas a forma com que foi, esse acometimento renal importante, né, desse achado da biópsia, não é comum de se encontrar, né? Eu quero mostrar uns slides para vocês, prometo ser rapidinho, posso? Bora, deixa eu só... Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou tentar aqui então, tá? Tá bom. Vamos ver se vai, né? Você consegue visualizar aí? Não. Carregou no mais, apertou em enviar. Foi.
Tamara, parar de... Ah, tá, de compartilhar esse? Isso. Vai. Assim, Lohane? Vou tentar de novo. Nada ainda, né? Não, se quiser me mandar no ar, rapidinho eu baixo e já mando. Agora foi. Pronto. Aí, E agora? Deu certo. Alterar para tela cheia aqui? Aí tem uma setinha quando passa em cima, assim, do slide que vai aparecer embaixo. Tá aqui, alternar apresentação para a tela cheia. Eu não sei. Eu não tô, Tá em tela cheia, não precisa não. Né? Precisa não? Não. Vou sair aqui, então. Pode ser assim? Uhum. Pode. Então, vamos lá, gente. Então, isso tudo que nós falamos aqui, bem rapidinho para vocês, se trata disso, né? É a chamada hipertensão maligna. Vamos ver se vai abrir. Isso aqui são os 2 artigos que eu peguei. Quem tiver interesse de ler, aponte os seus modernos celulares para o QR Code. Vocês vão abrir os 2 artigos. São os mesmos autores, com a diferença de 3 anos, ainda se questionando se existe ou não hipertensão maligna. Tá? Mas vocês podem ler depois, vai estar bem tranquila a leitura, fala sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Essa evolução de hipertensão grave, né? Que exatamente a definição é essa, né? Originalmente definida dessa forma, com diastólica maior que 130, no ato do diagnóstico associado à retinopatia grau 3 e 4, que estão aqui descritas, né? Hemorragia retiniana e exudada, alteração do grupo 3, mais o papiledema, que é exatamente o que ela apresentava quando ela nos procurou a primeira vez. Então, por definição, ela tinha isso, chamada hipertensão maligna, tá? Atualmente, a definição é essa, né? Ela passou a ser entendida como um acometimento de múltiplos órgãos. Assim, a proposta é que a hipertensão maligna seja definida como elevação pressórica concomitante à lesão de ao menos 3 diferentes órgãos-alvo. E ela tinha rim, sistema nervoso central e a retina. Então, ela tinha esse acometimento. Não teve nada no coração, aparentemente. Pelo menos detectado, eu não lembro se ela tinha eletro ou eco, alguma coisa que mostrava hipertrofia ventricular esquerda, mas provavelmente sim, tá? A incidência, né? Aqui mostrar para vocês, 2 casos a cada 100 mil, nos caucasianos, afro-americanos 7,3, o negro-americano é hipertenso mais grave e pode se apresentar com hipertensão maligna, ou seja, não é um quadro comum, né? A gente teve a oportunidade, não sei se por bem ou por mal, de estar tendo esse caso aí nas hospitais clínicas. Com relação à etiologia, que é o importante, né? Então, não é o caso dela, né? Mas aqui estão citados algum abandono da medicação, é uma situação extremamente importante do paciente hipertenso, que resolve parar por diferentes motivos. Sexo masculino, por exemplo, queixa de impotência, normalmente relacionado a efeito colateral da medicação, tá? Doença renovascular, como a estenose de artéria renal, foi citado por alguns de vocês, né? Doença do parênquima renal, que foi o que todo mundo imaginou no início, com esse achado de creatinina elevada e de proteinúria, né? Incluindo glomerulonefrite, foi de cara, foi o que a gente pensou. Né? Nefrite, o tubo intersticial não tinha história de medicamento nem nada. O lúpus foi pensado também, tanto que foi negativo, né? Disfunção endócrina, como o feocromocitoma, que é uma tríade clássica, né? Bem, com pico hipertensivo associado a cefaleia, hipertensão e sudorese. Cefaleia, taquicardia e sudorese, ela não apresentava isso. Doença de Cushing, a faces, ela não tinha as características de excesso de produção de cortisol, ela não tinha. E o hiperaldo primário, que aparentemente era o que definia o quadro dela, tá? E as outras causas aí, basicamente causas secundárias de hipertensão, cursando hipertensão maligna. No 7, a retirada de medicamento antihipertensivo, abre-se aqui um parênteses com relação ao uso da clonidina, né, que é um agonista alfa-2 de ação central,
cuja retirada abrupta pode cursar com a gente chama de efeito rebote e uma emergência hipertensiva. Eu não consigo ler nada do que está escrito aqui minimizado, mas isso aqui são os mecanismos que vão induzir a hipertensão maligna, levando ao acometimento de diferentes órgãos-alvo. Tá, o rim está aqui, né, tem a retina, tem o cérebro, o coração e assim por diante. Esses são os mecanismos que a gente não pode deixar de falar, né? Ativação do sistema renina vai estar sempre presente, ativação simpática, hiperativação desses sistemas, né, que vão fazer com que isso aconteça. Todas as manifestações, com retenção de só de água, quando o aumento da atividade do sistema renina, com a lesão do endotélio, né, a diminuição da produção local do endotélio de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, faz com que a resposta à própria medicação seja prejudicada também. Então, a ação vasodilatadora local do vaso está comprometida nesses casos que você tem a chamada hipertensão maligna, né? Essa era uma surpresa, mas que quiseram que abrisse, né? Então, na verdade, é isso, né? As dificuldades diagnósticas, vocês viram que a gente está apanhando. Foi sem querer o diagnóstico, entre aspas, né? Então, porque não tem sintoma. Esse é o problema da hipertensão. Você comete um órgão-alvo que não dá muito sintoma, não faz edema agudo de pulmão, não infarta, não seca a aorta, a gente fica sem saber. Para isso, a gente pode usar do exame de fundo de olho, que eu brinco muito com vocês, né, que a gente perde a oportunidade de aprender um exame simples que nos dá muitas informações, quer seja no diabetes, na doença renal crônica e assim por diante, né? Então, necessita de realização do exame. E aí você vai fazer o diagnóstico diferencial através do fundo de olho, né? Então, a mudança do que está em inglês, né, a tradução literal feita por Marcos Vinícius e colaboradores, é exatamente essa, né, que o fundo do olho é o espelho do rim. A gente não pode deixar de fazer. E esse caso clínico ilustra muito isso. Né? Se ela não tivesse feito o exame de fundo de olho, ela não teria chamado a atenção. Não sentia absolutamente nada, né? Então, o exame de fundo de olho é extremamente importante, nos dá muitas informações, tá? Esse é um exame de fundo de olho, não é o dela. À esquerda de vocês, o normal, o que a gente vê, né? A papila, a gente vê nitidamente o contorno, né? Uma bolinha bem nítida, de onde emergem os vasos do fundo de olho, né? Tanto a artéria como a parte arteriolar, né? A parte venular, com a espessura característica deles, com a tortuosidade, não deixa de existir, né? Mas característica do vaso. E aqui a diferença, né? O vaso bem mais espesso, hipertrofiado, a camada provavelmente é muscular, né? Com a presença de hemorragias, né? Chamada hemorragia em chama de vela, tem os chamados exudados algodonosos, e eu não consigo ver, né, na emergência dos vasos, a papila que aqui eu vejo nitidamente. E isso é o que se dá o nome de edema de papila. Tá? Eu não consigo ver a papila. Então, a gente precisa treinar. Lógico que isso precisa de treinamento para dar o diagnóstico de edema de papila, mas não tem dificuldade, tá? De se fazer o diagnóstico de uma emergência hipertensiva com exame de fundo de olho e vocês poderem ficar mais tranquilos na proposta do tratamento, né? Essa é a lesão que foi encontrada na biópsia dela, né? A esclerose arteriolar maligna. O que chama atenção é isso, né? Onde está a luz do vaso aqui? A gente não vê luz de vaso mais, né? Em nenhuma dessas amostras aqui é o glomérulo, com a extensão da necrose fibrinoide da arteríola aferente, se estendendo para o glomérulo. Imagina, todo esse glomérulo aqui vai ficar necrosado em pouco tempo. E não tem luz no vaso, né? Então, existe produção de uma substância, proliferação da substância, ocluindo a luz do vaso, não vai passar mais nada. O vaso, com essa característica de diminuição da luz, pode levar a um achado que, às vezes, também nos atrapalha no diagnóstico, que é a chamada microantipatia trombótica, né? A hemácia, na tentativa de passar por esse vaso quase que ocluído, ela se rompe, o achado dela no exame, no hemograma, no sangue periférico, tem uma microantipatia trombótica, vamos pensar em outra doença, em doença sistêmica, em lúpus e assim por diante. Mas tudo isso, a microantipatia trombótica, achado de esquizócito, né, que é o nome que se dá a isso, no sangue periférico, pode ser encontrado, por exemplo, na hipertensão maligna, não está relacionada a nenhuma outra doença sistêmica, né? Isso aqui é da necrose fibrinoide, que a gente vê aqui, né? Some tudo, né? Então, as camadas do vaso vão sumindo e depois vai ser substituída depois por um tecido fibroso, ocluindo a luz vascular. A evolução da doença é assim, né? Com o cometimento vascular da microvasculatura renal, evoluindo da forma que vocês viram, com proteinúria, porque tem o cometimento glomerular, né? Então,
Então, com acometimento glomerular, com endotelial, com da membrana basal, eu perco o filtro e começo a passar proteína em níveis nefróticos, como vocês mesmos disseram, mas ainda sem, eu não defino o quadro de síndrome nefrótica porque eu não tenho albumina baixa, né? Os outros órgãos estão aí acometidos, né? Hipertrofia ventricular esquerda, encefalopatia hipertensiva que ela teve, sem nenhum sintoma, não sei se essa cefaleia que ela relata lá atrás, né? Mas com já achado de medidas de pressão normais, mas podia já ser uma manifestação da encefalopatia hipertensiva. Do tratamento, não vou falar tudo isso aqui para vocês, mas assim, a grosso modo, o que eu queria falar para vocês é que está resumido aqui, depois eu compartilho isso com vocês, é que a gente não pode tratar, em algumas situações, de uma forma muito rápida, sob o risco de eu ter um acometimento de um órgão-alvo às custas do contrário, né, da hipoperfusão. Né? Então, bem resumidamente, com exceção da dissecção de aorta, né, e do AVC hemorrágico, a gente não deve baixar a pressão muito rápido, sob o risco de eu ter exatamente o que ela teve. Ela partiu de um quadro hipertensivo, para uma queda muito importante da pressão, mesmo com dose baixa da espironolactona, e fez isquemia renal. Com pior, dobrou a creatinina em 24 horas, foi o que assustou todo mundo. Tá? Aqui estão listadas as... Oi. Até entrando nessa parte que o senhor falou agora, o Eric tinha mandado uma pergunta, ele falou assim, o que causou o dano permanente foi o hiperaldo ou o controle súbito da pressão que piorou a função renal? Foi a hipertensão que deixou, né? Então é o que a biópsia está mostrando, né? Então o que causou o provável dano permanente do rim é a hipertensão, não sei de longa data, né? Mas foi muito grave, sem o controle adequado, que fez com que houvesse essa lesão renal, provavelmente naquele slide que eu mostrei que teve a necrose da arteríola eferente com extensão para o glomérulo, aconteceu também no rim dela. Necrosou, fibrosa, não volta mais. O rim não regenera, né? Então, provavelmente, a lesão definitiva foi da hipertensão maligna, que é essa que é a definição, que, uma vez não tratada com um acometimento tecidual importante, faz a fibrose e esse não volta mais. O rim não vai regenerar, igual o sistema nervoso central. Tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o hiperal também, rapidinho para vocês, que já passou de 1 hora. Graças a Deus, é mais mulheres do que homens, que a gente já sofre muito, pelo menos no hiperal da mulher é mais acometida. Entre 30 e 50 anos, fugiu um pouco da faixa etária dela, né? Hipertensão dita resistente. Hipopotassemia, isso é que chama atenção, olha a avaliação, de 9% até 37%, e os seus sintomas, tá? Mas raramente a gente vê o quadro clássico de hipocalemia, com parestesia, fraqueza e assim por diante, né? Nefropatia hipocalêmica, com perda de ação da DH, então normalmente tem, mas não foi relatado na história dela, poliúria, polidipsia, nictúria, por incapacidade de concentração urinária realmente, alcalose metabólica, porque a aldosterona ela tem uma ação lá no final do túbulo, fazendo com que tenha absorção de sódio e manda o potássio para fora, né? E aí, dependendo da quantidade que sai, se cria um ambiente de eletronegatividade dentro da célula tubular e eu jogo hidrogênio para fora, levando o quadro de alcalose metabólica. A hipotensão ortostática, que também, muito pelo contrário, ela não tinha, pode ser um achado, mas o dela, muito pelo contrário, se mantinha elevada mesmo assim. Isso aqui é para mostrar para vocês, eu não estou conseguindo ver nada, né? Mas depois eu passo isso para vocês, que são os indicativos, quando que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer o screening, em quem que eu devo pensar. Então, basicamente, é o que está no slide anterior, né? Mulher com achado de potássio baixo, hipertensão resistente, com achado de sintomas sugestivos de hipocalemia, então nisso eu vou pensar. Para se fazer o screening, eu vou mostrar no próximo slide, esses medicamentos todos deveriam ser retirados, ou seja, tudo que existe para tratar a hipertensão, que tem influência no sistema renina-angiotensina aldosterona, deve ser retirado por pelo menos 4 semanas. Mas ninguém tem coragem, né, de fazer isso, e aí a gente faz o exame mesmo sem tirar, não é o correto, tá? Então é isso que a gente vai fazer no screening, né? O que nós fizemos, a relação da aldosterona com atividade renina plasmática, geralmente ela é maior que 30, é bem sugestivo de hiperaldo, e a gente pode confirmar, é um teste de screening, não é definitivo, e a gente pode confirmar com teste de supressão, que está aqui
escrito, depois eu passo isso para vocês, naquele QR Code tem o artigo que está falando sobre isso aqui. Isso aqui, a importância é o número de diagnósticos que veio, que foi dado, né, a partir do advento dessa descoberta aí da relação aldosterona, atividade renina plasmática. Vocês veem nos últimos anos, nos diferentes continentes, o aumento do número de diagnóstico de hiperaldo, simplesmente pelo uso dessa relação aldosterona atividade renina. O número de diagnóstico aumentou consideravelmente, deixando de ser tratado, e, consequentemente, essa evolução ruim que pode acontecer no paciente sem tratamento. Uma vez que você faz o screening, confirmou o que a gente precisa fazer. Infelizmente, nessa paciente, nós não conseguimos fazer até hoje, às custas de pandemias, né, que colocaram como prioridade outras coisas, nós não conseguimos fazer o exame de imagem dela até hoje, né, foi pedido uma ressonância que tem uma sensibilidade melhor que a tomografia. Em algum momento a aparelho de ressonância estava estragado, e depois entrou na pandemia e não está fazendo mais nada ambulatorial, para que a gente defina o que ela tem, né? Então, se ela tiver uma hiperplasia de suprarrenal, das suprarrenais, a gente vai continuar tratando com o antagonista do mineralocorticoide. Se ela tiver um nódulo, a gente vai fazer a adrenalectomia se for unilateral, tá? Ou se tiver um lateral, o nódulo, e ela não quiser se recusar, a gente pode continuar fazendo o antagonista mineralocorticoide, da mesma forma que se for bilateral, nós não vamos tirar as duas suprarrenais dela, tá? Deixa eu ver se tem mais algum, mas eu acho que era isso. É isso, tá, gente? Então, assim, bem rapidamente, só vou mostrar para vocês o que a gente faz, e a ideia é que a gente se atente ao quadro de diagnóstico de hipertensão secundária, exatamente por isso. É pouco comum, mas às vezes está na cara da gente, nós não estamos vendo. Uma pergunta aqui da Ana Laura. Professor, o hipotireoidismo mal controlado poderia causar um quadro de hipertensão secundária? Sim, é causa. Os extremos da tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, pode ser causa de hipertensão. Era isso. Uma desculpa passar do tempo de vocês, né? Foi ótimo, professor. Essa parte da tela eu realmente não pude te ajudar. Assim, eu tentei expandir a tela aqui, mas eu acho que era aí um senhor que expandia. É aqui comigo. Não, mas o artigo está aí com vocês. Depois, se tiver interesse. Mas a gente aqui dava para expandir também, viu? Que eu consigo expandir e ler grande. Vamos aprendendo a usar a ferramenta. Tá bom, então. Deixa eu dar uma olhada se não tem mais nenhuma pergunta. É isso aí mesmo. Então. O Alan saiu, manda um abraço para ele depois. Tá bom, acho que ele saiu, ó. Não quis. Ele tentou entrar várias vezes aqui, eu acho que deu algum probleminha. Tá bom. Tá bom, então, obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. É corrido, né, para falar de hipertensão, mas acho que a intenção era essa, de mostrar um caso diferente, em que ele nos enganou. Até esse aqui é o bonito, né, da medicina, nem sempre é o mais comum, né? Eu que agradeço, gente, a participação de vocês, a paciência até agora. O pessoal está agradecendo aqui também. Joia. Obrigado, viu, gente? E vamos estudar hipertensão. Qualquer coisa, os artigos estão aí, tá? E qualquer coisa eu mando para vocês também. Tá bom. Obrigado, viu, Tana? Muito obrigada. E bom retorno às aulas para quem está começando, né? Não vejo a hora já, né? Chega de moleza. Tchau, gente. Boa noite a todos. Aqui, tá bom. Eu não tô sabendo fechar agora. É igual o senhor. Obrigada, gente. É isso aí, então. A Lohane mandou o link de formulário de presença no bate-papo.